Olá, meus amigos, meus irmãos, Amone Silvério, Cíntia Malzone, Biscuit, Alessandro Barbosa, Aparecida Pereira, Thelma, Sheime V75, Camarson, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre, a Vanessa, Giannini, Fernanda Geboranga, Leonice, estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. O Lincoln Machado, a Leonice Forato, a Cleo Prates, Graciete Pavão, as pessoas estão entrando. Gente, acabei de chegar agora há pouco da nossa palestra. Eu tive palestra presencial hoje no Centro Espírita Paulo e Estevão, às 8 horas da noite. E agora, quarta-feira, de segunda a sexta, live às 10 da noite, quarta-feira, 10 da noite. Eu entrei hoje 21h59. Para ser mais preciso, já estávamos ao vivo. Você que está nos assistindo também do Facebook, seja muito bem-vindo. Amanhã eu tenho palestra presencial às 2 horas, no mesmo lugar, tá? 2 horas da tarde, no Centro Espírita Obreiros do Senhor, num bairro aqui de São Bernardo do Campo, chamado Ruge Ramos, às 2 da tarde, e tenho também às 8 horas da noite, no Centro Espírita Obreiros do Senhor. Então, se você é de São Bernardo, do ABC, ou próximo aqui de São Paulo, quer nos assistir amanhã, eu tenho 2 palestras, terei 2 palestras, às 2 da tarde e às 8 da noite. O endereço está disponível na nossa página, no Instagram e no Facebook. Eu postei lá uma foto, lista, agenda das palestras, endereço das palestras, das 2 palestras de quinta-feira. E às 10 da noite, estaremos juntos aqui em mais uma live. Boa noite também, Alessandro Barbosa, Mariana Rios, nossa querida Dani Kubiak de Canoas, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, a Laíde Maria Santos Bragato, gente, estou olhando longe aqui porque eu estou também no Facebook, a Silvia Vaz, sejam todos bem-vindos. Viram hoje nossa querida Valquíria Gaza, que hoje nos presenteou com um livro que ela escreveu. Assim que der eu vou postar, que nem deu tempo ainda de parar em casa para postar. A Sônia Pontalti, boa noite a todos. Muito obrigado pela visita, viu, minha irmã Valquíria, que esteve hoje no nosso gabinete. Viram o cabelo maluco do Estevinho, que a Jurema preparou? Ela preparou ontem à noite lá, 2 pedacinhos de pau de madeirinha, uma galinha daquela de plástico que você aperta e fica gritando, e um negocinho daquele de árvore de Natal que ela comprou ali naquelas lojinhas de 99, que ela deve pagar, mas pagou assim, gente, muito menos que 10 reais aquela luzinha. E aí colocou na cabeça do Estevinho, e o Estevinho foi. Ele gosta do mal feito, gosta da farra, a gente se divertiu muito. Importante é que nós nos divertimos muito. Foi eu que dei banho no Estevinho hoje para sair aquela tinta do cabelo, mas a gente ria que eu tomei banho com ele. Geralmente sou eu que dou banho nele, se eu consigo voltar para casa antes. Hoje eu consegui antes de sair para a palestra, aí eu dei banho nele, a gente dava risada, mostrava o vídeo, a tinta saindo da cabeça. Foi divertido. Importante para nós, que todos sabem que o Estevinho é autista e que para nós, cada interação social dele, a interação de uma criança autista com as outras pessoas é muito importante. Por que é muito importante? Porque tudo se dá na convivência humana, meus irmãos. Ninguém nasceu para viver sozinho. E no autismo, a criança, estou falando criança porque ele não se torna autista quando adulto. Então, tem que falar, Camales, mas adulto também é autista. Sim, mas ele não se torna autista quando adulto, ele era autista quando criança. Então, sempre começa na infância, nasce autista, tá bom? Não se torna, ele não era autista e aos 25 anos tornou-se autista. Isso não existe no autismo. Ele descobriu fulano aos 25 anos que era autista, conheço uma pessoa que descobriu o autismo aos 70 anos, mas com certeza quando ele nasceu bebezinho lá na maternidade, ele já era autista. Então, o autista tem uma dificuldade de interação social, e tudo se dá na interação social. Um namoro, você tem que interagir com outras pessoas. Como é que se forma a amizade? E a amizade é 100% interação
interação social. Quando você tem um professor, você vai ser alfabetizado, você precisa se interar, você precisa olhar nos olhos dele, prestar atenção no que ele está falando. Num trabalho, é necessário também interação social, pelo menos para pedir um emprego, para levar o currículo. E essa é uma dificuldade muito, mas muito grande de uma criança autista. Ele era um índiozinho, que eu falo, quando começou lá com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses na terapia. Ele já completou 6 anos agora, então ele faz terapia há vários anos e ele melhorou muito. Melhorou. Autismo não tem cura, tem tratamento, mas esse bendito do tratamento ajuda e ajuda demais. Oi, Márcia Lima, a Vera Sanches, a Keila Aleteia, sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, há alguma pergunta? Olha, lembrando sempre, é live tem oração, tem água fluidificada. Olha a minha água aqui, eu coloco, Camolés, mas precisa tanta água assim? Não, um golinho tá bom, não precisa tanto. Agora você pode colocar um balde se você quiser, tá bom? Importante não é a quantidade da água, é o poder da sua fé, tudo bem? Se a pessoa não tiver fé, uma gota de água não vira nada. E se ela tiver fé, um oceano é importante. Olá, Márcia Lima. Eu tenho um sobrinho autista. Hoje já está bem melhor, muito inteligente. Hoje ele já cresceu, muito inteligente. Estou amando a evolução do Estevinho. Confesso que os estímulos de vocês, os terapeutas, escola maravilhosa, trabalho integrado. E isso ajuda muito. A Vera Sanches, eu ensinei uma criança com síndrome de Down a ler. Olha, Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Tudo é possível. Tudo é possível. Claro, não existe 2 autistas iguais. Entenda isso. Não, como não existe 2 pessoas iguais? Existe, Camolese. Gêmeos não são totalmente idênticos, são muito parecidos. A íris dos olhos, sabe aquelas ramificações nervosas que se tem nos olhos? Não é igual, não passa nem perto. A impressão digital de gêmeos autistas idênticos, univitelinos, totalmente diferente também. Muitas vezes traços da personalidade são diferentes. Por quê? Porque hoje nós somos espíritos eternos, tá bom? Então nós temos essa diferença. A Cíntia Malzone, hoje minha gatinha de 20 anos, partiu. Como é triste viver esse momento. Verdade, minha irmã Cíntia, é muito difícil, porque os animais, na convivência diária conosco, nós temos um monte de coisa para fazer. A gente tem o nosso trabalho, a nossa família, a escola, os afazeres, a gente tem live para fazer, ou eu fazendo, ou você assistindo, tem televisão, os animais só tem a gente, os animais domésticos só tem a gente, o mundo deles gira em torno da gente. Por isso que quando a gente chega em casa, é importante dar carinho, dar atenção, sabe, para o animal, falar Aqui, gostaria que você falasse sobre esta casa bagunçada. Ah, minha casa? É porque nós temos uma novidade, não é que está bagunçada, é uma bagunça organizada aqui. Tá bom? Depois eu conto a novidade, porque a gente tem que aprender o seguinte, nem tudo se conta, nem tudo se fala, né? Quem convive comigo muito de perto sabe qual é a novidade. Então aqui é uma bagunça organizada. Por isso que tem aqui roupa, caixas, tem um monte de coisa aqui que você vai ver em casa que aparece. Lembrando sempre, meus irmãos, que eu estou no quarto do Estevinho, tá bom? Eu estou no quarto do Estevinho. Eu tenho um estúdio muito bom, por sinal, muito profissional. Já fizemos, nossa, quantos podcasts já fizemos lá? Muitos podcasts, muitas lives. E eu estou mudando ele de local, tá bom? E a reforma demora. E aí só vai ficar pronto em dezembro. Nós já estamos em outubro também, acho que mais 1 mês e meio, 2 meses, já vamos estar fazendo lá. Então, que a bagunça faz parte da novidade, mas eu não posso falar, a gente tem que saber. Você já parou para ver? E aqui serve até de resposta para a nossa irmã Márcia. E para todos nós, tem uma meditação que a gente tem que trazer para a gente. É importante ela perguntar, que é uma coisa que ela olhou, nossa casa está bagunçada, você é bagunçado? Não, sou mega organizado. É que tem hora que tem que ser assim, mas quando a causa é nobre. Mas, vamos entender o seguinte, na vida, nós devemos silenciar mais, falar menos, fazer silêncio maior e ouvir mais. Talvez por isso que Deus deu uma única boca e 2 ouvidos.
O que eu sempre já fiz live sobre isso. Palavra tem poder. E nesse mundo, nós somos quantas pessoas, meus irmãos? Nós somos, não, irmão, falar sobre casas bagunçadas. Tá bom. Mas aqui serve também, minha irmã, eu estou puxando temas aqui, eu não tenho um tema específico hoje, tá bom? Hoje a gente está batendo papo, conversando um pouquinho, daqui a pouco a gente faz a nossa conversa. Desculpa, é porque, Márcia, se você visse aqui a minha tela como é que fica, passando um monte de coisa aqui que você não tem noção. Então, a gente sempre tem que, quando você vai, por exemplo, fazer uma viagem, por exemplo, você vai fazer uma viagem, tem gente que conta antes de ir dessa viagem para todo mundo, Quantas pessoas nós somos no planeta? 9 bilhões, quase 9 bilhões de pessoas. Você acha que você vai atingir essas 9 bilhões? Não, mas se você coloca na internet, conta, você não sabe quem vai assistir. Você garante que todos desejam o seu bem, vão orar pela sua viagem, ou pode ter gente que vai ficar vibrando negativamente. Pode ter gente vibrando negativamente. Então, suas conquistas, você só fala depois que você tem. Nunca fale na internet, vou fazer uma grande... A não ser que seja uma coisa de uma missão que você está indo, uma tarefa importante. Por exemplo, eu divulgo as minhas viagens internacionais, quando eu vou, gente, estou indo para Nova York amanhã, você vai acompanhar para fazer live de lá, tem palestra, coloco o endereço das palestras, como, por exemplo, estou divulgando a palestra de amanhã, uma coisa que eu vou fazer, óbvio. Mas aí tem atrás tem uma instrução espiritual, é minha tarefa, eu preciso. Mas coisas particulares, nunca. Nunca. Só fale depois que você fez. Ajuda demais, muito. Ali a Graciela de Pavão, tenho exercitado o silêncio, silenciar mesmo. O silêncio é ouro, silêncio é ouro. Mais uma vez, voltando a Cíntia, minha querida, vamos pensar que ela viveu 20 anos. Você teve quase uma exceção, né? Porque é difícil algum animal como o gato viver 20 anos. Viveu 20 anos do seu lado, pensa nas coisas boas. E lembre-se, os animais têm alma, têm espírito. Eles desencarnam como nós desencarnamos. Quando nós, pessoas humanas, desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual. Um local de acordo com a nossa sintonia e necessidade, merecimento daquele instante. Como assim, camarada? Pode ser uma escola espiritual, um hospital, um local de tratamento, de refazimento, tá bom? Então, e os animais? Também. Nós já fizemos lives sobre os animais, falando dos locais, dos lugares que eles vão. Fizemos já com a doutora Denise Ullman, vários, explicando do lugar que eles vão, como eles são acolhidos. Então, os animais são acolhidos no plano espiritual. O que eu aconselho sempre? Quando o animal é doméstico, que você tem uma ligação com ele, você morava na sua casa, tem uma ligação com ele grande, não jogue as roupinhas, caminha tudo fora, não faça isso. Guarde, deixe tudo limpinho, deixe no lugar que tinha. Para quê? Para você ficar morrendo de saudade? Não, é que é comum os espíritos superiores deixarem esse animal desencarnado ficar por ali, porque era um local que ele convivia, até depois preparar a reencarnação. Nós, humanos, passamos muitos anos no mundo espiritual antes de reencarnar, mas os animais não, viu? Isso é um detalhe que poucos sabem. Os animais passam pouquíssimo tempo no plano espiritual. Por quê? Porque não tem utilidade no plano espiritual. Ele vai ficar o quê? Meditando sobre a vida, a experiência para os seres menos evoluídos comparados ao homem, porque o ser humano é mais evoluído biologicamente que os animais, espiritualmente também, ele pode se arrepender, ele pode meditar, ele pode aprender algo novo no mundo espiritual, ele pode conversar com os outros, os animais não. Então, a utilidade para eles de crescimento espiritual está mais na matéria do que no lado espiritual. Por isso que deixar, quanto tempo? Aí vai do seu bom senso. Vai do seu coração. Mas, sei lá, vamos aqui colocar, porque não tem dias exatos, meus irmãos. Olha, para cachorro é tanto... Não existe isso. Mas deixe pelo menos 30 dias por ali, para que fique por ali, tá bom? 30 dias, quiser deixar 60 dias ali, e depois você se desfaz dando para alguém alguma coisa, aí você vai saber o que fazer. Mas os animais, eles
valem muitas vezes pelos nossos melhores amigos. Essa é a verdade. Minha irmã, eu já vi, falando para nossa irmã Cíntia, eu já vi pessoas que, por causa das drogas, perderam a família, o emprego, a dignidade, a saúde, perderam a casa, perdeu a casa, mora na rua, mas só um ser ficou do lado dele. Adivinha quem? O cachorrinho dele. Então é impressionante como os animais, eles assim, gente, merecem o céu. E eu sei que é difícil, minha irmã. Meus sentimentos, que os animais, eles acabam fazendo parte da nossa família. Existe porque mas cachorro, gato é família. Gente, tem família sanguínea. Tem família sanguínea. Quando alguém fala assim, mas eu trato como um filho, eu sou uma mãe, eu estou falando mãe de sangue. Mas tem família que é sanguínea. Quem que é família sanguínea? Meu pai, minha mãe, meus avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, meus filhos. Tá bom? Minha família é sanguínea. Tem família do coração. Por exemplo, sua esposa, seu esposo, seu namorado. Não é o sangue do seu sangue. Mas pode ser o amor da sua vida, do coração. Os nossos amigos que a gente ama, os que você ama. E tem a família também que pode ser de outra espécie, como os animais. Qual o problema? Não posso amar os animais porque estão em outra espécie? Tem que onde está escrito isso? E mesmo que escreveu, quem que escreveu um negócio desse? Tá bom? Então, os animais merecem um céu, sim, da Graciete Pavão. São nossos familiares, eles convivem com a nossa família. Eu lembro, minha irmã, da Zara, ela tinha o sobrenome, Zara Camolese, que é aquela Bull Terrier, ela viveu 13 anos conosco, porque para um Bull Terrier 13 anos já equivale a 100. Ela viveu 13 anos, nós sofremos muito na partida dela. É óbvio, quando ela foi definhando no finalzinho, o Bull Terrier é assim, ele tá alegre, não sei o que, depois de uma semana morre. Então ela foi definhando tudo, no final morreu nos nossos braços. Claro que a gente sente, tem 13 anos de história todo santo dia. Ela mudou comigo em vários lugares, esteve comigo, viajou comigo. Então você imagina a história que a gente não tem. Como é que a gente não vai amar um ser desse? Então eles nos ensinam muito, 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 muito. Então, meu sentimento, que eu sei que é dolorido mesmo. A Terezinha de Martino, meus irmãos, vocês viram que hoje eu não estou dando tema, tá bom? Só estou batendo papo, conversando aqui um pouquinho, 10h20, aí eu já vou fazer oração, tá? Então, dá mais 3 minutinhos, pedindo vibração para Lourival Sabino, que está em estado terminal. Muita gente, né? Você sabe quantas pessoas, por dia, todo santo dia, desencarnam no mundo? Perto ou mais de 200 mil. É muita gente. Porque amolece, mas é tanta gente. Só que você sabe o número de pessoas que reencarnam também num dia? Dá quase 300 mil, por isso que o número aumenta de tamanho. A Cíntia falando, eu me lembro da Zara, então mais uma vez, viu, minha irmã? Minha irmã Cíntia Malzone Biscuit. Meus sentimentos pela sua gatinha, mas tenho certeza que foram 20 anos, se esses 20 anos foram ao seu lado, de alegria, de felicidade. Por que eu falo ao seu lado? Porque pode ser um animal adotado que você já pegou com 10. Eu não sei a história dela, mas com certeza, se você citou, você a ama profundamente. Mais uma vez, lembremos-nos, eu estava falando aqui um pouquinho de não falar demais, de assim, a boca, ela acaba absolvendo ou condenando muita gente. Tem gente que fala para mim assim, mas eu sou sincero, eu falo tudo que penso. Já viu gente assim, não? Eu sou sincero, geralmente é grosso, mas eu sou sincero, eu falo tudo que penso. Não, você só é desavisado. Você é só um tolo. Uma tola. Não é mais do que isso. Gente sábia fala só o necessário e o que convém para a instrução dos seus irmãos. Quem fala demais, eu vou pegar o linguajar popular do interior do estado de São Paulo. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu adoro esses ditadinhos do interior. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Tem gente falando assim, eu lembro da Zara. Outra irmã nossa falou assim, eu lembro que seu pai cuidava da Zara. Zara viajou, ia para São José do Rio Preto, ia para a praia, viajou para não sei aonde, ia e voltava. Eu morei em várias casas neste ínter, ela sempre esteve conosco.
A Zara, para ter uma ideia assim dos meus cachorros, eu tinha a Zara, que era mais velha. Depois tinha a Alice. A Alice é o nome da minha mãe. Eu coloquei no cachorro o nome da minha mãe. Alice. Depois que minha mãe morreu. No meu casamento, quem entrou com as alianças, no meu casamento, quem fez foi o filho de Chico Xavier, aqui em São Bernardo do Campo. Nosso querido Eurípides, doutor, porque ele é dentista, Eurípides Humberto Higino dos Reis, ficou hospedado aqui em casa, um irmão muito querido. Foi o filho do Chico, que veio de Uberaba para fazer o meu casamento aqui com a Jurema. E quem entrou com as alianças foi a Zara, a minha Bull Terrier, e a Alice. As duas já desencarnaram, tá bom? Eu tenho mais 3, o Zezinho, a Cindy e a Chanel, todos por volta de 8 anos de idade, mais ou menos, mas nós sofremos muito com a morte da Alice, a morte da Zara, mas para ver como fazem parte da minha vida, elas entraram com a aliança pendurada, amarrada, entraram, a Ju de noiva, eu de noiva esperando lá, e elas entraram felizes e alegres lá, claro que me viram, né, e aí vieram correndo, eu peguei as alianças, a gente não vai sofrer com a partida deles? Vai. Para 7 pavões, estou exercitando e pedindo a sabedoria, humildade, silêncio. É muito difícil fazer silêncio. Porque tem hora que a gente quer tirar as coisas a limpo. Tem hora que a gente quer falar, vou organizar tudo e vou falar. Geralmente a gente se arrepende por ter falado demais. Poucas pessoas e poucos são os casos que a pessoa se arrepende por ter ficado calado. Em boca fechada não entra mosquito. Já falei lá de quem fala demais dá bom dia a cavalo. Segundo, boca fechada não entra mosquito. E terceiro, peixe morre pela boca. Quando de boca aberta, morde o anzol. Então, lembre-se, fale menos e faça mais. E só exponha as suas conquistas depois que você conquistou. Tome cuidado em expor os seus sonhos. Porque no mundo que nós vivemos, infelizmente, nem todos torcem por você. Mesmo seus amigos. Pode acontecer deles gostarem de você, não é que eles te detestam, que eles prejudicar. Eles gostam de você, mas eles não suportariam a sua ascensão, eles ficando no mesmo lugar. Eles gostam desde que você seja igual. Se você fizer isso e subir, eles ficarem aqui, eu conheço casos, e não são poucos, que aqueles que eram amigos aqui, quando o outro subiu e esse ficou, tornou-se inimigo e daqui de baixo começou a jogar seta, flecha e pedra. Então, zíper na boca. Aprenda isso que ajuda demais, tá bom? A nossa irmã tinha falado lá então, ela tinha perguntado de outra coisa, da casa bagunçada. Meus irmãos, bagunça. Existe determinados ramos da psicologia, correntes, que falam que uma casa bagunçada, casa materialmente, tudo bagunçado, que não arruma, ela reflete uma mente com problemas. Porque dificilmente uma mente bem equilibrada, alguém feliz, realizado, bem-sucedido na área emocional, espiritual, financeira, tem uma casa desorganizada. A desorganização externa é muitas vezes, não estou falando sempre, olha as minhas palavras, cuidado das minhas palavras aqui. Muitas vezes, a bagunça externa de uma casa muitas vezes, pode ser uma bagunça interior projetada ali. A pessoa tem dificuldade de organização. Por quê? Porque não está bem. Pega alguém, por exemplo, com depressão. Você acha que ela tem ânimo de arrumar a casa? Não. Pegue alguém com síndrome do pânico, tendo crise. Não, também não. Pegue alguém que tem um TDAH daquele de último grau também, que começa a arrumar, mas já nem lembra que estava arrumando também. Estou falando isso aqui porque o Estevinho tem TDAH, viu? Violento também. Com um laudo mesmo, o Estevinho tem. Porque o autismo nunca vem sozinho. Geralmente ele dá mão para um monte de gente. Então ele tem também, o Estevinho é autista, e tem, entre outras coisas, tem rigidez alimentar, ele tem
ele tem dificuldade no andar, assim, dificuldade motor um pouquinho, que a gente está tentando aí ver o que pode fazer, tem também, por isso que ele anda todo desengonçado, o equilíbrio dele é meio complicado. E ele tem também o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH, ele tem também, que pega alguém com TDAH, tem dificuldade de manter as coisas arrumadas e de arrumar também. Precisa de alguém orientando, fazendo. Por isso que o Estevinho na escola tem uma AT, acompanhante, tudo sigla, né? Porque os nomes são complicados e para quem não é do meio não tem que saber. Mas ele tem AT, que é acompanhante terapêutica. Para quê? Para poder fazer. Então essas pessoas que têm bagunça na casa precisam de alguém para orientá-las, para mostrar, para fazer com carinho. Olha, faz isso, faz aquilo. Ah, tem lá o seletivo. Ele é seletivo? Tem pessoas perguntando aqui de Estevinho. Tudo que eu estou falando aqui tem laudo, tem isso. Porque quando a gente... Como é que funciona com o Estevinho? Estevinho, ele pegou o laudo do autismo, nós pegamos, por volta de 1 ano e 8 meses. Mais ou menos, 1 ano e meio de idade. Ele tinha um laudo feito por uma médica, psiquiatra infantil, que fazia laudo, a especialidade dela era até 17 anos de idade. Depois, todo ano, a gente leva ele para a clínica que ele faz, e ele passa lá uma semana, a tarde inteira, todo santo dia, passa por um monte de gente para fazer um laudo, que é um livro de todos os testes que ele fez para ver as coisas que ele tem, que ele progrediu, que ele regrediu. Regride. No autismo existem regressões violentas. A criança falava, muitas vezes falava, sabe assim, conversava. De repente, por causa do autismo, não fala mais. Brincava, olhava nos olhos, interagia. De repente, não interage mais. De repente, fica violenta. São regressões neurológicas, comprovado no autismo. Existe? Pode acontecer. Nas podas neurais podar muita coisa que seria importante para a convivência social. Autismo aí é um mar de possibilidades e não existem dois iguais. Meus irmãos, hoje foi só um bate-papo muito tranquilo. Pode regredir, minha irmã, pode regredir. Por exemplo aqui, o autismo, ele tem 3 níveis. Depois já de graus, né? Para colocar número, que é mais fácil, 1, 2 e 3. O que são esses graus? Se mede como? Com relógio? Não. Com maquininha. Tem a maquininha do autismo que você mede o grau do autismo. É 1, é 2 ou é 3? Não. Tem um celular que tem um QR Code, o autista, você põe lá o celular, aparece o número. Não. Tem autismo leve? Não. Ué, mas o grau 1 não é leve? Não. É só leve para quem não tem. Para quem não tem filho autista, para quem não tem um autista, tudo é leve. Toda cruz é leve desde que não seja sua. Mas quem carrega sabe das dificuldades, da luta que é. Esses graus, então vamos imaginar. O grau 1 é o menos comprometido, o grau 2 mais comprometido, o grau 3 muito comprometido. O que são esses graus? Os graus de suporte. Quanto mais ele precisar de alguém cuidando dele, maior é o grau. Então, alguém que precisa de alguém para dar banho, para trocar a roupa, para alimentar, para fazer... É grau 3. Não fala, não conversa, não expressa, não olha. Ele precisa de total atenção 24 horas por dia, porque se você deixar ali, ele morre. Então, esse é grau 3. Tem um grau 2, menos. E grau 1, menos. Pode acontecer de mudar o grau num dia. A criança está bem, está ali, tranquila, dentro do esperado, está no grau 1, mas tem uma crise. Algo deflagra uma crise. Autismo, do nada, vem crises. Algo deflagra uma crise. Tem gente, criança que tem crise, ela vai para a terapia há 5 anos. Um dia, a Sabesp está arrumando a rua, e aí a mãe teve que virar uma rua, depois, em vez de virar essa daqui, virou a outra. A criança entrou em crise. Porque virou uma rua diferente, saiu da rotina, ela está acostumada naquela rigidez alimentar, a rigidez mental, a virar aquela rua, teve que virar 100 metros depois, entrou numa crise, se debateu, saiu de grau 1 para grau 2, precisou de gente cuidando, segurando, rezando, trocando, falando, esperando. Então você entende como é variável isso? Não tem um negocinho, não é um carimbo, olha, nunca é sempre assim. No autismo, nunca um dia é igual ao outro. Estevinho usa canabidiol? Não usa canabidiol. Estevinho, ele só usa melatonina. Sabe que a melatonina, né, para ajudar a dormir? Porque ele tem um sono que é do saci, então ele não dormia nada, acordava de madrugada, a madrugada inteira, então ele toma algumas gotinhas, claro, tudo dado pelo médico, tá bom? Toma
6 gotinhas de melatonina em determinada concentração que a médica manda fazer, que é a neuropediatra dele. Então, é o único remédio que ele toma, é a melatonina. Mas existem autistas que tomam canabidiol, muito. E tem gente que não toma nada? Tem também. Por isso que eu falo, cada caso é um caso. E outra coisa, pode não estar tomando agora e ter que tomar amanhã. Pode estar tomando e não precisar mais. Conheço o caso de pessoas que tomavam e não precisavam tomar mais. Muitos. Como eu fiz muitos podcasts sobre autismo, a gente vai aprendendo alguma coisa. Primeiro que eu tenho um filho, você já vai ficando craque pela própria experiência. Mas também, eu fiz mais de, acho que uns 30 podcasts só sobre autismo. Então a gente entrevistando muita gente, vai aprendendo também muita coisa. A Graciete Pavão, Estevão, você é muito autoastral. Tem que ser, minha irmã, porque muitos dos casos que eu lido são de problemas. Para ser muito honesto, a maioria. Já veio, não vou falar que não veio, pessoa muito feliz, muito alegre, só para abraçar, veio, mas muitas pessoas vêm com depressão, síndrome do pânico, angustiadas, tristes. Agora já pensou eu estar pior do que elas? Não posso me dar ao luxo de fazer isso. Então, sorriso no rosto, vai dar certo, vamos vencer, vamos lutar e você vai treinando esse comportamento. Comportamento é treino. Conforme você vai treinando esse comportamento, mesmo na tristeza, você consegue manter um ar feliz, isso ajuda. Porque se você fica olhando para baixo, eu estou triste, eu estou isso, parece que vai puxando mais para baixo. Já fiz uma live sobre isso. Nós vamos na nossa vida para onde estamos olhando. Os olhos que dão a direção do teu destino. E os seus olhos vão olhar para onde o seu pensamento mandar. Então, é isso aí. Vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção para todos nós. Olha lá, eu tenho depressão, a Carolina falando, eu tenho depressão e não consigo arrumar minha casa. Faz parte da depressão isso. Tenho que ter alguém para me ajudar. E minha irmã, depressão é doença. Câncer é doença. Tuberculose é doença. Existem muitas doenças, tudo bem? Depressão é uma delas. Nunca peça desculpa por ser doente. Ninguém quer ter depressão. Estou sem fazer nada, estou muito alegre e feliz, queria ter uma depressão. Ninguém faz isso. Só Deus sabe o que você passou. Depressão, porque eu lido com muitas pessoas que têm depressão. E é impressionante, elas falam que é devastador. Parece que é um vento que arranca a sua alma, só fica o corpo. Fica ali um zumbi, não tem vontade de viver, não tem vontade de viver, não tem vontade de morrer, não tem ânimo para viver, não tem ânimo para morrer, não tem ânimo para beber uma água, não tem ânimo para tomar banho, não tem ânimo para existir. Por quê? Porque é uma doença que altera o grau de percepção da realidade, fazendo com que nós só olhemos o que há de pior na vida. E muitas vezes está tudo bem, está tudo ótimo, mas é doença. Então, depressão, sempre, hein? Lembre-se desse trinômio. Psiquiatra, para dar o medicamento que o psiquiatra vai dar. Para quê? Para tirar das crises. É importante tirar das crises, porque tirando das crises você também evita muito suicídio, tá bom? E dá uma qualidade de vida melhor, mesmo lhe dando um pouco de efeito colateral, que é o embotamento mental. Então, médico. Segundo, psicóloga, para fazer terapia. Depressão não é causa, é efeito. Vamos tentar descobrir a causa? Então, que pode ser endógena, exógena, pode ser hormonal, mas independente, é bom fazer terapia. É muito aconselhável fazer terapia. Terapia sempre é algo de longo prazo. Lembra-se disso. E terceiro, lembra que eu falei do trinômio? 3. Terceiro, tratamento espiritual. Ou seja, você vai cercar pela medicina, vai cuidar fisicamente dos medicamentos, da sua química corporal, vai cuidar da sua mente com a terapia, com o psicólogo, a psicóloga, e vai cuidar do seu espírito. Fechando isso, você vai ter uma chance maior de vencer a depressão. É isso aí, minha irmã. Depressão é um dia de cada vez. A vida não é isso? É viver um dia de cada vez. E agora é a vez da nossa oração. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que a gente possa orar. Pense em Deus.
Senhor Deus, nosso Pai, hoje nós gostaríamos de pedir as tuas bênçãos a todos aqueles que comungam conosco deste momento, seja ao vivo, ou seja, muitas vezes daqui anos, quando do nada, talvez essa live chegue a essa pessoa. Se ela tiver fé, vai ser como se estivesse conosco exatamente agora. Por isso nós oramos por todos, Senhor, que passam por dificuldades nessa vida. E são tantas as dificuldades que podemos passar, e todos nós estamos sujeitos a ela. Todos, sem exceção, estamos sujeitos às dores que afetam o coração, às doenças que afetam o corpo, os problemas que afetam a mente. Nós estamos sujeitos a um número de variáveis tamanho, que quando paramos para olhar, percebemos a fragilidade da nossa existência. Por isso que os ensinamentos dos Espíritos de luz sempre é cuidado para, pela ilusão da mente, tentar transformar o que é transitório em permanente. A vida, como os Espíritos dizem, é somente um sopro, um único sopro. E a nossa existência, toda ela, ocorrerá neste sopro, neste instante, que pode durar 80, 100, 120 anos. Não sabemos, porque do dia e da hora ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai que está nos céus. Pai que está nos céus. Pai nosso, Pai bendito, Pai amado, Pai querido, Pai louvado, seja o teu nome de amor. Ensina-nos a amar, para que em meio aos sofrimentos humanos, possamos despertar este sentimento divino. Para que o amor seja o nosso corolário, a nossa luz, e possa nos subtrair das trevas interiores, a fim de alçarmos voo em direção ao infinito, ao nosso destino, cumprindo assim a nossa missão na terra. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá, pelo pão de cada dia, pelos amigos que tivemos, pelos amigos que ainda estão a caminho e chegarão, pelas respostas cujas perguntas ainda sequer formulamos, mas que um dia nos alcançarão no meio da jornada. Pela luz que um dia experimentaremos, e não obstante, em alguns instantes da nossa vida, passarmos pelas trevas da provação, da angústia e da dor. Mas pela nossa fé, nada está perdido, porque nós confiamos no Senhor. E sabemos que o Senhor nos deseja aquilo que nos seja melhor. É por isso que oramos agora por todos os nossos irmãos e irmãs, permitindo que cada um receba o teu amparo, a tua proteção, a tua luz, que eles estejam protegidos espiritualmente do alto da cabeça à planta dos seus pés. E que tudo o que fizerem seja antes dada a tua direção, que o Senhor aponte o caminho que cada um deles deve seguir, para que nenhum se perca
nestes caminhos que não levam a lugar algum, nestes desvios que no início parecem imensamente agradáveis, mas no final são profundamente tortuosos. Que o caminho de toda esta gente seja iluminado pelo teu amor. O teu amor, Senhor, que gostaríamos que o Senhor dividisse conosco, para que fosse também o nosso amor. E é em nome do teu amor que rogamos a tua misericórdia a este copo com água, ou garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Para que ao bebê-la daqui a pouco, que possamos bebê-la no espírito da fé, como se estivéssemos bebendo do espírito da cura, do amor e da paz. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. E viva Jesus. Onde você estiver, beba a sua água com fé. Graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, quinta-feira, terei 2 palestras presenciais no Centro Espírita Obreiros do Senhor. A primeira às 14 horas, mais conhecido como 2 horas da tarde. A segunda às 20 horas, mais conhecido como 8 horas da noite. Então, às 2 da tarde e 8 da noite, palestra de 30 minutos lá, tá bom? 2 da tarde, 8 da noite. E, ao vivo, aqui, às 10 horas da noite, amanhã, mais uma live. Que Deus te abençoe, te proteja, gratidão, muito obrigado por tudo, meu abraço, meu beijo no seu coração e até amanhã, se Deus assim permitir.